pela realização do terceiro FIA em nosso país e nesta cidade. E como nosso conferencista magno, um grande administrador e um homem que dispensa maiores apresentações. O coordenador geral desse terceiro FIA, o deputado estadual Wagner Huckleberry Siqueira. Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início agora à Conferência Magna, o perfil do novo líder, a ser pronunciada pelo administrador Wagner Siqueira. Os princípios da cidadania organizacional vão além das relações individuais, projetando-se para o esforço coletivo. Por isso, a sociedade está exigindo lideranças mais democráticas, flexíveis e afeitas à troca de conhecimentos. Os observadores da vida organizacional apontam para o surgimento de um novo tipo de liderança, resultante da conjugação de uma série de fatores internos e externos que condicionam o sucesso de um empreendimento. A gestão participativa, já cultuada há algum tempo, parece tomar corpo. Falta-lhe, no entanto, a redefinição do conceito participativo. Além disso, as formas emergentes de liderança estão ligadas à renovação do conhecimento, à revisão dos valores e, principalmente, às alianças estratégicas conscientemente pactuadas. Portanto, há um novo perfil de líder e há também um novo perfil de liderado. E é sobre esse tema que eu passo a palavra agora para o administrador Wagner Siqueira. Muito boa tarde a todos. É uma alegria ter a oportunidade, sendo coordenador geral do evento, de participar discutindo esse tema tão importante com vocês. E lhes digo com toda sinceridade que não me escalei diretamente e fui escalado. E cumpro esta tarefa representando certamente a comissão organizadora do terceiro FIA. O presidente Gilmar nos coloca claramente o tema em questão. Talvez nos facilite, porque nos induza a discutir, o substrato, as bases em que sustenta essa questão do perfil do novo líder, da gerência participativa, da crise das organizações, da crise da sociedade. Certamente, dentre os males de que padece a sociedade mundial e particularmente a sociedade brasileira, a corrupção e a escassez de lideranças são as características mais marcantes, talvez os males mais sensíveis. Evidentemente que não diria como um amigo que 2000 anos depois de Cristo, se o ser humano tivesse jeito, já estava tudo resolvido. Certamente não é por aí, a gente não está buscando o bom selvagem de Rousseau, mas certamente esse processo de corrupção se acentua, certamente pela característica de impunidade, muito presente nas organizações das sociedades latino-americanas. Um poder que quanto mais se multiplicar, mais vai se dividir. Só entende o poder sobre e não o poder com. Não conseguem perceber a necessidade do trabalho em equipe. Certamente o medíocre percebe o poder como algo finito, como um bolo que, à medida que for repartido, somente poderá diminuir. Por isso, fundamentalmente por isso, tantos executivos e tantos gerentes nas organizações são homens medíocres e até pela mediocridade são promovidos. A degradação, assim como os políticos, assim como os governantes, e você caminha nesse processo na senda da mediocridade.
técnico e não do talento, da competência. A degradação moral das organizações públicas e privadas e a escassez de lideranças são confluentes. Elas alimentam-se permanentemente, fecundam-se sinergicamente. 2 e 2 não dá 4 só, vai dar 5 ou 6, porque é uma sinergia desse processo. E é preciso, e esse é o desafio deste novo tempo, romper esse círculo vicioso. Mas a elite brasileira parece não estar muito consciente ou percebendo esse tipo de necessidade. Isso me faz lembrar Santiago Dantas, que dizia que a elite brasileira não cumpre o seu papel, mas o povo, enquanto povo, este cumpre o seu papel. E é verdade, se nós olharmos as manifestações das artes culturais, do artesanato, do povo, na sua expressão, nós vamos ver que o povo cumpre o seu papel. Mas a elite não consegue sequer plasmar e definir um projeto nacional. Por outro lado, a gente também não pode pegar esse conceito e essa reflexão absolutamente de forma rigorosa, porque claramente e achar que o povo brasileiro é só vítima ou objeto desse processo. Temos que considerar também que o povo é culpado, também tem responsabilidade, é cúmplice dessa situação. Não achar assim é considerar o preconceito ufanista em relação ao povo e querer fazer dele, né, uma figura efetivamente intocável, uma figura de delírio que não se bate na realidade. O preconceito, meus amigos, e o preconceito na questão de liderança é da maior gravidade, é a pior coisa que existe, porque pode fazer de uma pessoa exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. É a profecia que se autorrealiza. E quando um indivíduo é obrigado a se ver refletido no espelho, construído de modo a refletir uma imagem deformada, ele tem que procurar certamente e avidamente outros homens, outras referências, outros espelhos, pois de outra forma, algum dia, algum momento ele vai chegar a esquecer que um dia já teve um rosto. A dignidade humana é uma questão de permissão social. E esta situação, essa cultura, este clima existente no Brasil é que se coloca o grande desafio para um novo estilo, um novo comportamento de liderança. Nas organizações, certamente, precisamos superar a dicotomia equivocada entre o técnico e o político. O técnico pretendendo uma pretensa neutralidade política do executivo, do gerente, do administrador. Neutralidade falsa. E essa atitude política neutra nos leva certamente a não perceber que ninguém consegue exercer a cidadania sem exercer um papel político. E no mundo das organizações, no mundo do exercício de nossa função técnica, também estamos exercendo um papel político. E o executivo muito mais ainda, o administrador, o gerente, que acaba tendo duas atitudes. Uma da tecnocracia, a utilização do conhecimento técnico para a consecução de desígnios de poder ou sobre grupos ou pessoas. Ele acaba, como disse, formado para o maquiavelismo do sucesso pessoal e ele busca, é evidente, no último análise, ao fim e ao cabo, levar vantagem em tudo. É o gesto das organizações que não entra em bola dividida. O Goethe dizia que pior do que o político demagogo é o técnico puro, porque o técnico puro é o alienado com poder. E é fundamental que a gente analise essa categoria, que reflita sobre isso. A utilização da técnica como instrumento de poder muito próprio das tecnocracias. Da tecnocracia política na sociedade brasileira ontem, mas certamente da tecnocracia que é o exercício do poder pela técnica nas organizações de hoje. A segunda atitude é a atitude da omissão, do alinhamento, da indiferença. O executor complacente de decisões de cima. O executivo é um mero interlocutor. Ele que é aquele que diz, nunca me arrependi daquilo que não disse. E ele acaba sendo o camaleão organizacional, que assume os valores do momento,
os valores e para onde estão soprando os ventos. O seu conhecimento acaba se tornando um instrumento de qualquer ideologia, acaba sendo o Pilatos das organizações. Qual das opções, cada um participante aqui, cada um de nós, qual das opções aqui nós estamos assumindo diante dessa nova realidade organizacional? Se coloca nesse momento um novo tempo, um novo momento, novas referências para uma postura certamente que exige de cada um de nós, uma postura mais participativa e comprometida. E comprometer-se é dar pedaço de si, é dar uma parte de si, é como se fosse o omelete de presunto. A galinha é engajada, ela está envolvida, ela deu o ovo e saiu fora. Agora, o porco está comprometido, ele deu pedaço da sua própria carne. Ele se expõe no processo, ele se compromete. Como é que está a nossa participação? É de comprometimento ou é de envolvimento? Está o gerente disposto, o administrador, cada um de nós aqui participantes, disposto a assumir o compromisso da mudança? Não só a mudança das relações sociais, mas a mudança do papel social. O administrador exerce a sua prática segundo referenciais e parâmetros que são colocados pelo momento histórico. E nós vivemos hoje, no entanto, uma descontinuidade. Uma descontinuidade na realidade que o administrador sempre viveu, se formou, plasmou e, por que não dizer, se deformou. O administrador hoje, o gerente, o executivo, tem necessidade de reavaliar o seu comportamento, sob pena de se ver tragado pelos acontecimentos. Hoje, pela crise e pelas mudanças da realidade, da revolução tecnológica, das mudanças políticas, econômicas no mundo contemporâneo, nós precisamos caminhar com outros referenciais. E qual é o posicionamento do administrador face ao movimento sindical, face aos movimentos sociais urbanos, às associações de moradores, aos favelados, ao movimento de consumidores e clientes, às minorias étnicas e sexuais, as mudanças dos paradigmas nas relações de trabalho, a questão da informática, da automação do processo de trabalho, ao nível desbalanceado do profissional em relação às novas funções que precisa assumir e assim subsequentemente. O executivo vai ter que optar, o gerente, por uma atitude mais nítida, mais clara, mais comprometida diante dessa nova realidade organizacional. Mantenedor do status quo ou agente da transformação social. Conselheiro do rei ou um maior compromisso com as forças sociais e com a nova realidade das organizações. Esse, meus amigos, é o dilema existencial e a opção de destino de cada um de nós, de cada profissional de gerência, de cada profissional de organização. E parece-me, em verdade, olhando na média, no processo, de que talvez não estejamos preparados para incorporar essa realidade e trabalhar com ela. A história do administrador no Brasil, vamos reconhecer isso, sempre conduziu a profissão para perto do coração selvagem daqueles que têm o poder nas organizações. Assim como o aluno é vocacionado para ser empregado, os currículos, os programas, até hoje formam os alunos para serem empregados e não para assumir o risco da atividade empresarial autônoma. Não que ser empregado seja demérito, pelo contrário, mas por que não formar o profissional de administração também para o risco da atividade empresarial, visto que seria o profissional de administração, hipoteticamente, aquele mais qualificado para colocar o seu próprio negócio. Hoje seria micro, mas amanhã será grande, certamente. Os gerentes profissionais certamente não têm a sua competência adaptada, contextualizada às reais necessidades das organizações brasileiras, que precisam romper o círculo de ferro de uma tradição paroquialista e autoritária, que é o traço da organização brasileira. Uma organização quase feudal, incrustadas que são em esquemas familiares semelhantes, como já disse, aos senhores de engenho, aos caudilhos, às capitanias hereditárias. E isso, meus amigos, companheiros, colegas administradores, nos faz despojarmos da nossa erudição técnica e mergulharmos na realidade das nossas organizações.
o real das organizações está junto conosco, no cotidiano do trabalho. O mais baixo salário mínimo da América Latina. O 9º produto interno bruto do mundo. Mas certamente o 90, 80, sei lá que número é, em termos de desenvolvimento social. 15 milhões de deficientes mentais, 30 milhões de miseráveis e 53% da pauta de exportações brasileiras de produtos industrializados. Veja que é uma sociedade profundamente heterogênea e contraditória, onde o moderno convive com o atraso, onde efetivamente o primeiro mundo convive com o quarto extrato, não é nem terceiro mundo. Falta-nos, portanto, como profissionais no Brasil, profissionais de gerência, de administração, a capacidade de formular propostas próprias, adequadas à realidade organizacional do país. Inexiste a propensão a refletir sobre o cotidiano, preferindo sempre as citações de efeito dos últimos lançamentos dos professores americanos. O conhecimento enciclopédico, se quiserem, o conhecimento enciclopedante sobre a reflexão da realidade organizacional tem muito maior primazia e muito maior presença do que a capacidade de gerar reflexão própria. E um país não avança apenas no desenvolvimento das ciências técnicas, das ciências físicas, melhor dizendo. Ele avança quando ele é capaz de formular os seus próprios conceitos sobre a sua própria realidade. Portanto, meus amigos, precisamos aterrissar no país real, que tem realmente primeiro mundo e quarto extrato. Mas precisamos, mais do que nunca, refletir sobre o papel da gerência no atual momento brasileiro. Estamos justificando as nossas posições dentro das estruturas organizacionais ou continuaremos, às vezes, sob o risco do primeiro corte? A professora Aspásia Camargo, ontem na sessão de abertura, na primeira conferência, nos falava de que grande parte dos problemas, ela citou cerca de 80% da crise brasileira se resolveria pela questão da administração. Drucker já nos ensinou muito bem que não há país, todos sabem, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. E a pesquisa do IBOP, dos institutos de opinião nos informam que grande parte, 82% da população brasileira, considera como o requisito fundamental para o próximo presidente da República ele ser um administrador competente. Não que a população, ao responder o inquérito do IBOP, esteja pensando num profissional registrado no TRA necessariamente. Mas o inconsciente coletivo mostra a importância da função administrativa, gerencial, na reversão da crise dos nossos tempos. E ela já indica isso dizendo que a grande qualidade, a grande competência, há de ser a competência administrativa. E aí, meus amigos, coloca-se para o administrador o grande desafio do nosso tempo. Qual é a nossa contribuição à sobrevivência e ao crescimento e à superação da crise das organizações brasileiras? Talvez durante toda a nossa vida tenhamos muitas vezes, meus amigos, adotado uma postura de indiferença, ou de conformismo, ou de complacência diante dos problemas cotidianos das nossas organizações. Talvez por não considerarmos esses problemas importantes. E nos deixamos submeter aqui ou ali a práticas administrativas irracionais, discriminatórias, injustiças com colegas, alguns dirigentes pouco éticos, injustiças com profissionais, com funcionários. Talvez seja um momento de a gente pensar sobre isso e da nossa contribuição nas organizações. O melhor do homem, homem e mulheres, homem aí no sentido geral, claro, é a inquietude. Porque senão prevalecem certamente a indiferença, a omissão, a apatia. Está na hora de nos envolvermos com o que está ao nosso redor e não achar que os outros é que têm que mudar. Vamos ser realistas, como dizia aquele slogan do movimento estudantil de 68, e pedir e lutar pelo que tem sido impossível de se conseguir neste país e, portanto, também nas organizações brasileiras. Justiça social, realmente liberdade, direito ao trabalho e participação, voz e vez na formulação dos destinos, nas missões das organizações,
organizações competentes, administração pública efetivamente erradicada da corrupção, serviço público, conquistar, enfim, a plenitude da cidadania, conquistar a democracia, o número do fênix, que há de se ressurgir das cinzas, mas que precisa ser construída e edificada do nada. E essa inquietude, meus amigos, a insatisfação é o primeiro passo para o desenvolvimento de um homem e de uma nação. Meus amigos, a nossa profissão vive hoje um momento extremamente favorável de contribuição. A nossa economia vive uma crise a partir de 73 que está mostrando claramente a sua extinção. 80 bilhões de dólares, são gerados diariamente na ciranda financeira, no overnight. 80 bilhões, o que significa que se acabasse a inflação hoje, por exemplo, a prefeitura do Rio, que é brava, que tem aqui, é proprietária desse Rio Centro, porque 37% da arrecadação da cidade é oriundo de aplicação financeira. Mas metade dos bancos privados quebrariam. E todos os bancos estaduais quebrariam. E quais as prefeituras que não quebrariam? E quais os estados que não quebrariam? E qual a União que não quebraria? Então há um compromisso, há um conluio, há uma cumplicidade que faz com que a inflação alimente a inflação. E digo a vocês mais, o Banco Central, se discute muito a questão, vou voltar ao administrador, não pense que eu estou fora não. Estou muito dentro. O Banco Central se discute se deve ser independente ou não. O Banco Central tem que ser estatizado, porque hoje ele é privatizado pelos banqueiros. Os funcionários do Banco Central, e na sua grande maioria honestos, dignos e corretos, são reféns dos interesses financeiros. Em país sério, uma pessoa que é dirigente de um Banco Central, quando sai da direção, não pode trabalhar mais em banco, não. Aqui ele era representante de banqueiro e sai promovido, daí já não é mais Banco Brasileiro, ele vai para Banco Internacional. Esta distorção faz o que eu costumo chamar, desculpe aqueles que já me ouviram dizer isso, que eu acho que isso coloca a questão básica da nossa profissão. A nossa economia vive hoje um processo de perversão. Ela é homossexual. É o capital transando com o capital, para gerar mais capital. E um país só avança, meus amigos. Um país só avança pelo trabalho, não é pela usura, não é não é nem jogatina, eu diria isso, a palavra está me faltando, mas é aquela postura de ganhar o dinheiro pelo dinheiro sem nada a produzir. Como é que chama isso? Vocês sabem melhor do que eu. Hein? Pela aplicação financeira, mas qual é a deformação de caráter disso? Não é? Não é? Vejam bem, a deformação de caráter que se nós olharmos os balanços das organizações de vocês, todas, aonde que a organização ganha mais? É no produto que ela vende ou no serviço que presta? Ou é na aplicação financeira que faz? E eu lhes asseguro, vocês não olharam os balanços ainda. Se olharem direito, vão ver que ela ganha mais na aplicação financeira do que na venda de produtos e serviços. E isso é uma deformação gravíssima que precisa ser rompida. E isso vai acontecer e vai ser rompido. E a hora que, neste quadro, que se cristalizou a partir de 73, quando o ministro Delfim Neto começou a buscar recursos externos, através de um endividamento externo de curto prazo com juros variáveis, para que ter um profissional de marketing, de vendas, de material, de patrimônio, de administração da produção, se eu ganho muito como empresária na aplicação financeira? Eu não preciso nem ter um financista como gerente financeiro. Eu tenho que ter um experto em negociação com banqueiro ou como gerente de banco. E é isso que faz com que a perversão na economia gere a desnecessidade do profissional de administração. Diante deste quadro, a profissão sofre claramente e deixa de exercer a contribuição que pode exercer ao desenvolvimento do país. Essa é uma questão básica que precisa ser considerada e refletida por cada um dos colegas. O empresário só se fosse louco.
ele precisa, alguns dizem assim, mas para que eu vou continuar com essa empresa enchendo a minha paciência, esses funcionários fazendo greve? Se eu vendesse esse negócio, botasse tudo no CDB, eu ganhava muito mais. Todos dizem isso. Isso torna um país que vive, portanto, não da produção e do trabalho. Torna-se um país que vive fundamentalmente com, não é especulação, que vive de colocar juro de curto prazo diretamente no Banco Central. As aplicações diárias não são aplicações de longo prazo, jurinhos certos. Se o dealer, o corretor, não vender aquele título, ele devolve para o governo. Não vendeu, e é garantido que não é uma jogatina onde já se tem o bilhete da loteria premiado. Isso, então, portanto, tem a certeza que vai ganhar. É muito melhor do que qualquer papatudo da vida. País sério, evidentemente, as empresas não aplicam no mercado financeiro, aplicam em duplicata, em leasing e nos seus negócios. Portanto, alongar esses títulos vai acontecer a qualquer momento. Enquanto estiver esse quadro de economia em que a inflação alimenta a inflação, o profissional de administração tem dificuldades. Mas aí um cenário começa a melhorar, meus amigos, companheiros, colegas. E vejam que apesar da inflação de 35%, que um ministro diz que é wonderful, a inflação de 35% ao mês, o ministro da maior cara de pau diz que é wonderful. É muita cara de pau. 35%, quem está pagando essa inflação? Quem não tem os seus valores indexados, são os assalariados. Porque quem tem o valor indexado está adorando essa inflação, que está ganhando com ela. Por isso que ela precisa acabar, e vai acabar. E mesmo assim, o empresário brasileiro, o empresário legítimo brasileiro, em especial aqueles que estão dedicando hoje, por exemplo, ao mercado de exportação, estão mostrando claramente já o caminho. E esse semestre o Brasil cresce depois de mais de uma década. 5% já está nesse semestre, estima em torno de 4% todo esse ano. É pouco. Para um país que cresceu durante 50 anos, nós fomos o segundo país que mais cresceu no mundo, entre 1930 e 1980. O segundo país, mais do que nós, foi o Japão. Taxas de 10, 12% também, como a China hoje tem. Muito bem. O que está acontecendo nesse mercado? As indústrias ligadas à exportação, as microorganizações, a microeconomia das organizações brasileiras já contam nos últimos anos. Ora, e aí se coloca passo de empresários e empresas que já se reciclam e que já estão tendo desempenho, inclusive, tão de primeiro mundo, que vencem no mercado internacional, que faz com que a falta de exportação brasileira seja 53% de produtos industrializados. Isso nos leva a ter a esperança, e a ser mais do que a esperança, uma expectativa muito viável, de que, acabando a inflação, esse exemplo que já acontece nos empresários brasileiros, que estão reciclando as suas cabeças e, portanto, reciclando o seu comportamento empresarial e pessoal, nos leva claramente a uma perspectiva de combatida e vencida a inflação por uma decisão política, não por alguém que acha que a inflação de 35% é wonderful, mas que é um shit e muito grande. E vencido isso, vamos ter efetivamente esse exemplo que já existe na sociedade brasileira, disseminado nas organizações, disseminado na economia. E neste momento, companheiros, se coloca para o profissional de administração, como já se coloca na micro-realidade que estamos vivendo. Tão realidade esta, que faz com que o Brasil cresça, mesmo com inflação desse nível, mesmo com a situação que hoje tem, vencida essa questão política. O desafio que se coloca da racionalidade, da necessidade. A necessidade é a parteira do processo de crescimento e da crise. A solução da crise decorre da necessidade. E à medida que o empresário, que as organizações públicas e particulares tiverem necessidade de racionalidade gerencial para competir no mercado, interno e externo, interno com os produtos externos que estão vindo, e externos com os produtos internos nossos que estão indo para fora.
Esta necessidade fará certamente o país sair da crise e vão se exigir de nós, profissionais de administração, contribuições extremamente relevantes. Portanto, o perfil do novo líder, a questão da gerência e da administração. Já estou recebendo aqui o aviso do nosso querido presidente que o tempo já se esgotou. Mas a questão básica é administrar o tempo também, né? Aliás, o tempo é o recurso mais importante do executivo. Você pode ter mais recursos materiais, mais recursos humanos, mais dinheiro, mais tecnologia. Você só não pode ter tempo. O tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. Portanto, esgotou-se o tempo. Não consegui falar tudo o que queria no tempo disponível, mas fica para nós, companheiros, a certeza de que há muita expectativa e muita responsabilidade de cada um de nós, profissionais de administração, porque a saída da crise já se avizinha. Estamos num nevoeiro sem perceber o horizonte absolutamente claro que existe na retomada do desenvolvimento brasileiro, que não vai acontecer amanhã, não. Já está acontecendo, mercê de organizações que souberam sentir o novo tempo, reciclar as suas realidades e construir um novo destino. Profissional de administração, o desafio é seu, é meu, é de cada um profissional aqui de administração. Nós estamos dispostos a assumir o compromisso e a responsabilidade que se avizinha? Esta é a questão. Muito obrigado. Então passaremos agora aos debates. Quem quiser fazer pergunta, dirigir pergunta ao Wagner, use os microfones laterais. Ou por escrito, aqueles que não gostam de usar o microfone. Primeira pergunta. Senhor Wagner, como foi colocado com ênfase nessa conferência a questão social e do status quo, como nosso representante, o que tem feito? Como está se comprometendo? Bom, acho que essa questão me indaga o meu desempenho enquanto político, certamente. Eu quero dizer a vocês que eu tenho o maior orgulho de ser político, como tenho de ser administrador. Aliás, eu só me tornei político por conta do exercício de participação na direção de organizações representativas dos administradores. Eu não tenho o menor constrangimento de me colocar como administrador, como não tenho como político. E estou sempre procurando prestar contas daquilo que faço. A pessoa que faz a pergunta, Silvana, por favor, Silvana, talvez não tenha recebido ainda a minha prestação de contas, mas quero colocá-la no nosso cadastro para que eu possa permanentemente te dar informações daquilo que estou fazendo e pedindo a sua ajuda, a sua colaboração. Não importa que o colega administrador tenha ou não votado em mim. O que importa é que, como representante dos administradores, eu estou a seu serviço. O que se ouve dizer há muito tempo, uma coisa que dá sempre lucro. Uma refinaria ou plataforma bem administrada. Nossa refinaria ou plataforma mais ou menos administrada... desculpa, a pergunta não dá para ser encaminhada. Sérgio, inflação por decreto, funciona? Pergunta de Sérgio Aguilera. No nosso país? A experiência brasileira é muito generosa em mostrar que não se combate a inflação por decreto. Pacotes, por exemplo. Acho que esse ponto o ministro Fernando Henrique Cardoso tem toda a razão. Ele não pode derrubar a inflação com um pacotaço. Num fórum onde, generalizando tudo, gira em torno da busca incessante à qualidade total, com o objetivo de superar a necessidade do cliente, o que o senhor, como deputado, pode dizer sobre a efetiva aplicação da qualidade no governo brasileiro? Pergunta de Milana. Veja, o que aconteceu, Milana, é que nos últimos anos o desempenho das organizações públicas brasileiras caiu muito. O que não pode nos levar a achar que o desempenho das empresas estatais e da própria administração pública sempre teve o nível em que tem hoje na sua grande maioria.
houve quase que um processo orquestrado que se acelerou com o governo Collor, claramente, mas já vinha com perda de desempenho antes, em que as empresas estatais deixaram de dar a sua contribuição e hoje muitas delas atrapalham até o desenvolvimento do país. Agora, não esqueça de considerar que muito que o Brasil tem, muito mesmo, deve-se à contribuição das empresas estatais, ao desempenho das empresas estatais, ao desempenho da própria administração pública. Querer agora, e isso é próprio muitas vezes de pessoas que jogam pedras para acabar com as empresas estatais por si só. Acho que a privatização, ela deve ser feita. Eu sou a favor da privatização. Claro, mas temos que definir também antes qual é o papel do Estado. E há funções que não podem mais ficar com o Estado, que já foram do Estado, porque houve razões anteriores que justificaram essas funções serem estatizadas. O processo faz com que a sociedade já possa absorver essas funções e, portanto, o Estado não precisa mais as exercer. Agora, há outras funções que precisam ser do Estado ainda, enquanto o Estado sempre deve atuar subsidiariamente aquelas atividades e funções em que a iniciativa privada não puder cumprir. Isso, na história do processo econômico brasileiro, muitas vezes isso aconteceu. À medida em que a iniciativa privada possa substituir o Estado, evidentemente que isso deve ser transferido à sociedade. Por favor. Alô? Alô? Está funcionando? Alô? Ó, Garibaldino, Felipe Machado, de Goiânia. Eu quero cumprimentar o conferencista Wagner Siqueira, deputado, e dizer que eu estou perplexo. Eu volto outra pessoa. Eu acredito que aqui todos estejam também passando por esses momentos nessa transformação. E, coincidentemente, esse terceiro FIA será a marca que vai separar as duas fases. A fase do caos administrativo e não participação dos administradores na administração pública brasileira. E de agora para frente, quando o Brasil dá arrancada e a participação, ela virá. Os jovens estão aqui, estão felizes, porque vencida, parece, né? Porque não é possível continuarmos assim. Então, eu estou com excesso de otimismo. Isso aqui vai ser ou não vai ser uma arrancada? Vai ser um pontapé inicial. Porque eu não volto mesmo que eu vim pra cá. Eu estou voltando, eu estou perplexo com essa grande realidade. Então, eu quero dizer... Por favor. Eu quero dizer só o seguinte. Estou exagerando. Eu quero ouvir o conferência. Muito bem, acho que o senhor interpreta um sentimento importante. Quer dizer, acho que o avanço das organizações e também das profissões se fazem em determinados momentos. Se hoje, não é o FIA em si, mas o FIA e esse evento como a conclusão de um sentimento que vem redundar neste momento. Nesse sentido, nós estamos inteiramente de acordo. Próximo. Bom, senhor deputado, eu sou estudante de comércio exterior, administração, comunicação e comércio exterior, de Curitiba, Paraná. E segundo o que eu pude entender, as exportações, as importações são um dos futuros fatores para o desenvolvimento do país. Eu gostaria apenas de colocar que, infelizmente, os responsáveis por isso não estão sendo valorizados, os profissionais do comércio exterior. Gostaria de saber por que esses profissionais não são valorizados e ainda não receberam a devida identificação, tá? Para que eles possam trabalhar, como acontece nos países lá fora. Evidentemente que não é apenas a prerrogativa de uma lei que confere, né, o reconhecimento por parte da sociedade. O que faz com que a lei seja cumprida são as condições sociais sobre as quais operam essa lei. Nós precisamos caminhar, certamente, em dois níveis. Primeiro nível, no sentido da organização política da categoria. Não na organização partidária, na consciência política. Quando um profissional de administração, seja de comércio exterior ou de qualquer outro ramo
da formação profissional diz assim, para que eu vou me registrar no conselho ou no sindicato, o que eu vou ganhar com isso? Ele está incorporando o processo de desagregação que existe no seio da profissão. Ele deve se perguntar o que eu vou contribuir, e não o que eu vou receber, até porque as entidades profissionais são os instrumentos institucionais representativos dos interesses de cada um. O outro campo é o campo, como expliquei, da própria necessidade decorrente do processo distorcido que existe na nossa economia. Mas na medida em que os sintomas, melhor do que os sintomas, as situações começam a se concretizar, se percebe a reciclagem, produto da competição. Você que trabalha em comércio exterior sente bem isso. A presença de ter que negociar produtos de primeiro mundo e vender para o primeiro mundo faz com que se fuja do processo histórico brasileiro, aonde você tinha uma reserva de mercado, onde você tinha uma economia oligopolizada e onde você tinha que comprar só aquele produto. Quanto mais você se abre ao mercado internacional, você vai ter que baratear preço, você vai ter que melhorar a qualidade. E nesse momento, evidentemente, à medida que esse processo for avançando, ele não está tão desenvolvido ainda, mas o suficiente para contribuir tanto para o Brasil retomar o seu processo de crescimento. Essa crise e essa situação que você identifica certamente será superada. Glaucio Gonzaga pergunta o que você acha do imposto único. Na opinião dele, o imposto único diminuiu bastante com a sonegação, aumentou a arrecadação e percentualmente passaria a pagar mais imposto quem mais ganhava. Essa questão do imposto único, eu fico imaginando o seguinte: por que a Suíça não faz um imposto único? A Dinamarca, a Suécia, os países realmente do primeiro mundo. E, olha, eu tenho dúvidas, eu tenho bastante uma posição crítica em relação ao imposto único. Eu acho que o ICMS pode ser um imposto, num processo de revisão tributária no Brasil, ser um imposto que dá uma grande contribuição no sentido de reduzir a enormidade, o número absurdo de tributos e taxas que temos. Mas achar que o ICMS vai ser um imposto único, o único imposto no Brasil, nem imposto de renda teria, eu acho que isso é uma ilusão e isso decorre de um equívoco, porque a base da geração, o fato gerador dos tributos, ele está um pouco mais amplo do que a perspectiva restrita, mas bastante ampla, que o ICMS seria. Eu não sou contra o ICMS, eu sou contra a perspectiva do imposto único, porque não acreditar nisso. Agora, acho que precisamos de uma revisão tributária profunda, que reduza o número de tributos, que dê capacidade de combater a sonegação, e nisso o ICMS pode ajudar, mas não da forma como o governo fez. Vejam que o que é provisório no Brasil vira sempre definitivo. E o imposto que ia ser único acabou sendo 54. Foi mais um. Pergunta de Valdívio Coelho Neto. Quais as qualidades necessárias para o sucesso do novo líder? Eu acho que procurei ontem, em termos bem rápidos, eu acho que uma grande capacidade que ele tem de ter é a serenidade. E ao falar ontem, na homenagem ao Dr. Roberto Marinho, eu procurei destacar esta característica. A serenidade é uma grande característica do líder. A outra característica é administrar e obter resultados através de terceiros. Essa capacidade, essa é uma outra competência que me impressiona muito. E uma terceira, a capacidade decisória, o que significa que ele não tem que decidir tudo. Ele tem que decidir apenas aquilo que seja estratégico, fundamental. E ele deve transferir as decisões aos níveis inferiores das organizações. Portanto, essas seriam para mim as 3 grandes características de um líder. Vera Bastos pergunta: sem a definição hoje do papel do Estado, como o senhor vê a forma como está sendo conduzido o processo de privatização no país? Será que não estamos incorrendo na transação homossexual, capital versus capital? Eu acho que infelizmente tão bom quanto se aplicar nos títulos públicos brasileiros,
do jeito que se faz, às vezes, são determinadas privatizações. Acho que temos que ter uma nova política em relação às privatizações. Me preocupa muito privatizar empresas para financiamento de operações de custeio. Eu quero que se privatize empresas, quando necessárias e possível, e há muitas que precisam ter, para novos investimentos, para o crescimento da economia brasileira e do país, não para suprir os buracos do déficit público. A pergunta que não havia entendido inicialmente, ela foi refeita. O que se ouve dizer há muito tempo, abre aspas, uma coisa que dá sempre lucro, uma refinaria ou uma plataforma bem administrada? Uma refinaria ou uma plataforma mais ou menos administrada? Uma refinaria ou uma plataforma mal administrada? O que o senhor acha disso? Veja bem, eu não sei como é que a pessoa se coloca que fez a pergunta, mas a Petrobras é uma empresa que, aliás, está fazendo aniversário 40 anos, né, este mês. É uma empresa que deu e dá uma contribuição extremamente importante ao desenvolvimento do país. É claro que isso nos leva a pensar de que há que se reformular a questão das empresas estatais. A administração direta, a administração indireta. A administração direta com estatutários, todos, estabilidade. A administração indireta, que é quando o Estado supre as deficiências ou atua subsidiariamente ao poder, à iniciativa privada, quando ela não tem ainda competência para exercer determinadas funções, ela deve atuar como uma empresa privada, apenas que tem o seu capital na mão do Estado. Ela deve sofrer um controle social. O que nós precisamos é considerar que uma empresa estatal, por que ela não vai à falência? Por que não? Por que ela não quebra? Então, por que ela não faz o controle social? Tem a comissão de acionistas, sua assembleia de acionistas, por que não esse controle? Portanto, eu acho que a gente precisa voltar um pouco atrás e fazer com que as empresas estatais sejam livres e sejam controladas. O que não é possível é se exigir das empresas estatais, como o caso da Petrobras, que ela seja altamente eficiente, mas tem que financiar, como foi o caso do PC Farias, com o senhor Canedo, os 80 milhões de dólares de combustível para a VASP. Não é possível as Forças Armadas não pagarem o combustível que consome na Petrobras, o governo federal não pagar o combustível que consome na Petrobras. Eu duvido que vocês chegarem na Shell ou na ESSO ou na Atlantic e pedir para botar os aviões de graça, o combustível, eles não vão ter que pagar. Agora, se a Petrobras tem isso, ela acaba tendo prejuízo. A pasta política precisa ser tirada das empresas estatais. Elas precisam ter o controle político por parte da sociedade. Mas jamais essa influência perniciosa que afeta efetivamente as empresas estatais. Melhor do que um poço de petróleo é hoje, como disse, essas aplicações financeiras no Brasil. Títulos diários que rendem juros diários, na certeza, porque não há nem contrato de risco aqui, porque não há risco nesse investimento. É muito melhor do que esse negócio de petróleo. O Brasil conseguiu descobrir um negócio melhor do que petróleo, aplicar nos títulos públicos. Por favor, microfone da esquerda. Eu gostaria de ouvir a opinião do deputado, como político e cidadão brasileiro, a respeito da proposta de um professor de geografia sobre a reformulação do mapa do Brasil na intenção de haver uma diminuição nos gastos públicos e, enfim, de prefeitos, governadores. Eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito. Essa é uma proposta ingênua, absolutamente infactível, bom para o professor de geografia acadêmica, que é absolutamente fora da realidade política, cultural e social brasileira. Às vezes, o delírio dos acadêmicos leva a esse tipo de posição, porque eles não têm nenhuma responsabilidade em concretizar as coisas, eles ficam no delírio, né, de uma formulação absolutamente teórica. Vejam, o fato social se faz com situações concretas. Veja um exemplo. Todo mundo entendia que a Iugoslávia era um país fantástico. Estava lá com o general Tito, Marechal Tito, absolutamente presente e definido. Saiu o Marechal Tito, caiu o muro de Berlim, virou uma guerra total aquilo.
Não adiantou aquela fusão daquele país em diversos, porque aquilo é um país, etnias diferentes. Eu não sei se você é do Rio, mas a fusão Rio e Guanabara, Estado do Rio Antigo, Guanabara, não se deu ainda. Até hoje a fusão não se processou. Portanto, essa perspectiva de cima para baixo, de fazer fusão ou divisão de países, ou de estados, ou de regiões, ou de populações, sem uma consideração cultural, étnica, religiosa, das tradições, é o delírio de um acadêmico que poderia fazer outra coisa mais útil. Por favor, o seguinte. Boa noite, meu nome é Sandro, sou de Belo Horizonte, e a gente acompanhou ontem, né, uma exaltação, né, da nomeação do Roberto Marinho, né, como empreendedor do século, aquela coisa toda. E dentro da seriedade com que a coisa tem sido tratada até agora pelo deputado, né, eu queria que ele comentasse alguma coisa acerca da importância do meio de comunicação, né, nessa tal de coisa que a gente tem conversado esses dias, né, na mudança das empresas, na importância do processo inflacionário, né, como é que a televisão, que os meios de comunicação estão se portando? Será que eles estão isentos, que eles estão factuais, que eles estão contribuindo, né, estão ajudando a educação, né? Bom, eu considero que a televisão é o grande veículo, o grande instrumento, a grande descoberta do século XX. Né? É realmente fantástico esse instrumento. Evidentemente que você precisa, no caso brasileiro, rever, né, em outros padrões a forma como você está falando da programação das televisões brasileiras em geral, e evidentemente que isso passa também pela principal delas, que é a televisão Globo. É claro que a sociedade brasileira, a programação das televisões precisam ter também uma outra forma de controle. Nós saímos, no caso brasileiro, da censura total para o liberalismo total. Quando se precisa, né, se montar esquemas de consciência e efetivamente tipos de conselhos que pudessem efetivamente tratar a programação das emissoras de TV pela força de comunicação que tem em outros moldes, porque estamos aqui quase que na libertinagem. Em muitos programas acontece isso em todos os canais. Portanto, sob o ponto de vista geral, acho que precisa ser isso. Agora, a televisão, em verdade, ela reflete o meio. Veja bem, quando a televisão não tem nada a ver com a realidade, não adianta ela ficar batendo em cima de uma situação que ela não consegue reverter o quadro. Agora, quando ela tem um meio próprio para medrar ou prosperar, aí sim ela tem muita força. Porque senão nós estaríamos considerando que são todos vacas de presépio, que todo mundo não tem poder crítico e que isso vai ser sempre assim. Eu lembro em determinados momentos, eu lembro o caso da campanha das diretas. Essa televisão não dava os eventos dos grandes comícios que estavam havendo no nosso país, não dava, chegou a um ponto que não teve jeito, teve que aderir também. Portanto, você tem um processo ao contrário também. A gente não pode também mitificar o vilão e achar que tudo decorre da própria televisão. Se fosse assim, a cabeça de toda a população seria permanentemente feita. Agora, é claro que ela tem uma grande influência, é claro que a programação pode ser efetivamente melhorada mercê de novos padrões. Primeiro, acho que o Congresso Nacional tem que mudar a forma de concessão de TV. Essa forma onde do dano que se recebe, que de fato ainda existe, precisa ser superado tanto em rádio, pois a outra questão é o controle da programação, não há dúvida. Agora, por outro lado, a homenagem ao Dr. Roberto Marinho é indiscutível. Esta é uma organização tipicamente de primeiro mundo. Se há uma organização no Brasil que se marca pela excelência, são as organizações Globo, não há maior dúvida. A divulgação do nosso país em 100 países, no mundo inteiro, mercê dos programas de televisão que a Globo faz, por si só, já mostram isso. Agora, vejam bem como é excelente. Por que a gente fica na Globo? A gente podia mudar o canal. Ninguém é obrigado a ficar só na Globo. Por que se fica? É pela competência. Essa é uma questão de mercado. E com essa competição é que a gente vai ter que encarar. As organizações vão ter que se defrontar. Não tem reserva de mercado. Por que não muda? Mais do que isso. Agora tem o controle remoto. É tão fácil mudar. E a gente até muda, mas volta para ela. E volta porque queremos. Ou porque a programação é melhor. É indiscutível. É uma das 3 melhores televisões do mundo.
e é brasileira. Em qualquer país do mundo, nós teríamos orgulho de ter um PROJAC, que é o projeto que fixa no Rio de Janeiro definitivamente a Rede Globo no Rio de Janeiro. Tem um projeto aqui na Barra da Tijuca fantástico, de milhões e milhões de dólares, em Jacarepaguá, desculpa, de milhões e milhões de dólares, onde está se fazendo uma verdadeira cidade de televisão, de milhares de empregos, estúdios, etc. E aí vem um débil mental do Departamento de Ambiente, daqui do Rio de Janeiro, usado pelo governador Leonel Brizola, e diz que não dá o alvará para a construção do PROJAC. Bom, você imagina se não fosse o Roberto Marinho, seria outro. Ele transferiria isso para São Paulo, para o Acre, para o Piauí ou para o México. E não faria nenhuma diferença. Agora, isso é uma opção do Rio, quer dizer, então, há questões que são fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade, de um país, de um Estado, que precisam ser consideradas e que a gente não pode também traduzir tudo na política. Agora, acho que a sua questão, ela é realmente muito séria, ela merece muito cuidado. Eu sou particularmente atento à questão da concessão dos canais e da programação das televisões em geral e das rádios. Por favor, é o seguinte. Meu nome é Jaqueline, eu sou estudante da Universidade Gama Filho. Eu gostaria de uma opinião do deputado em relação ao seguinte. No país, nós temos duas realidades muito contrastantes. Uma é o Brasil de primeiro mundo, onde nós temos empresas como Correio, Xerox, que destacam até mesmo lá fora, reconhecendo sua qualidade. E outra é o Brasil de terceiro mundo, onde impera uma miséria, uma fome, alguma coisa muito contrastante. Quer dizer, conviver com essas duas realidades, e o que mais tem sido falado aqui nesse terceiro FIA, seria um programa de qualidade a ser implantado no país. Quer dizer, uma qualidade para o Brasil de primeiro mundo, sem dúvida nenhuma, ela se torna necessária, urgente, até mesmo para a sua manutenção e progresso perante o mundo. Mas como é que fica implantar um programa de qualidade no país onde existe uma miséria, uma fome, um país de terceiro mundo? Seria realmente qualidade o que este país de terceiro mundo precisa? Como é que nós deveríamos colocar isso? Quer dizer, eu faço essa pergunta para você principalmente por ser um homem público, onde eu imagino que deveria se preocupar também com essa realidade social do país, porque é bem possível que esse país de terceiro mundo, ao médio ou longo prazo, venha a segurar o país de primeiro mundo, ao progresso do Brasil de primeiro mundo. Porque lógico, nós estamos convivendo no mesmo território, então fica muito difícil, acredito que a um longo prazo, o Brasil continuar a progredir ou até se desenvolver com a fome e a miséria. Qualidade para quem tem fome é algo muito difícil. Eu gostaria de saber o que a política em si, você como um homem público, imagina que poderia ser feito nesse aspecto, onde nós temos que olhar os dois lados para que a gente consiga seguir com uma nação inteira e não com essa distorção que, quanto mais distorção houver, mais difícil eu acredito que será de caminhar. O que eu acho, basicamente, em relação a isso, você coloca questões extremamente importantes, é que não adianta dar o peixe para o cidadão. Se dá o peixe uma vez, ele come aquela vez, e depois não dá o peixe de novo, ele morre de fome. Aliás, a esmola dizia muito bem o Luiz Gonzaga: ou mata o cidadão de vergonha, ou vicia o cidadão. A única maneira de sair disso é por trabalho, pelo emprego, pela retomada do desenvolvimento econômico. Eu tenho muito medo dos brasileiros quando algum brasileiro se transveste da Madre Teresa de Calcutá, do Tupiniquim, e resolve que é a fome, e todos nós damos participação, vamos participar no sindicato, eu também vou. Todos nós temos essa corresponsabilidade de ser humano, por opção existencial e religiosa, de ajudar os pobres, os miseráveis, os famintos. Agora, às vezes, a gente dá aquilo e acha que já passivou a consciência. O que vai nos fazer sair dessa crise é transformando essa realidade. Claro que temos que dar esmola ao pobre, claro que temos que alimentar o nosso irmão, é claro que temos que fazer a campanha contra a fome, temos que contribuir nesse tipo de movimento, mas só vamos sair pelo trabalho. Enquanto tiver, eu não vejo isso se falar, enquanto tiver esse homossexualismo na economia brasileira, onde a pessoa ganha sem produzir nada, o irmão vai continuar sem emprego. E, portanto, vai continuar sem a vara de pescar para ele comer. Não adianta dar o peixe, não é ensinar ele a pescar, não. Tem que dar um instrumento para ele pescar. E o instrumento para ele pescar é o trabalho.
só pelo trabalho que nós vamos sair dessa senda de desgraça que estamos, dando dignidade e cidadania, e não talvez humilhando o cidadão ou viciando, como dizia muito bem o Luiz Gonzaga na sua belíssima música. Então acho que é fundamental o trabalho, é fundamental acabar com essa perversão na economia, que gera a necessidade do empresário não querer mais investir. Empresas como empresa automobilística, antes da importação de veículos e dizer, até que foi uma boa coisa que se disse que o carro brasileiro era carroça, que agora ele está deixando de ser, que as empresas brasileiras de automobilismo estavam produzindo menos carro e nos seus balanços ganhando mais. É o caso da Volkswagen, por exemplo, produzia metade de sua produção de 10 anos atrás e ganhava mais dinheiro. Quer dizer, e o que significa isso? Desemprego, falta de mais colegas, sem profissionais desempregados, operários desempregados, passando fome mesmo. Agora, se você recicla a economia e gera crescimento econômico, emprego, onde a pessoa possa comprar o seu salário, possa comprar a sua comida, comprar suas vestimentas, ter plenamente a cidadania, aí você sai da crise. Agora, não adianta, isso não vai sair com passeata, minha gente. Não é só fazendo passeata. Isso vai sair exigindo a mudança desse modelo perverso. E esse modelo perverso é o modelo financeiro que existe nesse país, que faz com que as pessoas ganhem sem nada produzir, na orgia da aplicação financeira. Tem que ser produto do trabalho, e só pelo trabalho se constrói uma nação. E não adianta que não ser assim. Então a minha preocupação é a luta pelo trabalho, porque senão a gente vai acabar com a consciência apassivada, porque estamos participando de programas apenas de distribuição de comidas e alimentos para as pessoas que precisam. Temos que fazer isso. E colaborar com esses programas é uma exigência da ética, da dignidade humana e até do sentimento religioso e existencial de cada um. Mas achar que se esgota nisto, isto é uma doce ilusão. E só vai se esgotar quando esse modelo acabar.